Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão por aí? Já tomaram sua água? Hidratem-se! Uh, Cá estamos nós na nossa última aula de restauração florestal. Vamos finalizar este conteúdo porque temos muitas coisas ainda que aprender. Hoje nós vamos falar então sobre a última etapa, que é o plantio total. Então, na primeira aula, nós falamos sobre a restauração, sobre a regeneração natural, quando uma área ainda é possível. O mar ainda tem digamos assim, um banco de sementes, ainda tem um solo de qualidade, ainda tem uma potencialidade de sozinha se restaurar. No segundo, nós vimos que nós deixamos a área, entre aspas, abandonada. Ela começou o processo de regeneração natural, mas aí a gente dá uma ajudazinha, a gente dá uma mãozinha. Então, a gente pode fazer o plantio por adensamento ou o plantio por enriquecimento. Hoje nós vamos falar sobre a última técnica, que é quando nós temos uma área que ela é tão degradada que sozinha ela não iria se restaurar. E aí vem o quê? Nosso auxílio, né? O auxílio do antrópico, que vai fazer um planejamento daquela área para realizar a restauração florestal naquela área. Então, nós, seres humanos, vamos lá e vamos plantar as mudas. Ou, mais ao final da aula eu vou comentar com vocês, nós podemos fazer uma outra técnica, que é semear, que é a semeadura direta por sementes. Então, vamos lá comigo hoje? Simbora! Então, plantio total, anotem aí. Quando é que a gente vai usar o plantio total? Que nós vamos mapear a área, nós vamos decidir quais são as mudas que nós vamos usar naquela área, quantas mudas, quais são as espécies, como é que vai ser, por exemplo, o espaçamento entre essas mudas. Então, esse é um planejamento, é um projeto de restauração florestal de uma área e a gente vai fazer o plantio total. Então, o plantio total ele é usado quando o potencial de autorregeneração, que foi aquilo que a gente viu lá na primeira aula, da área-alvo, é baixo. Então, naturalmente, se nós abandonarmos, isolarmos aquela área, ela não irá sozinha se regenerar, tá? Então, neste caso, nesse tipo de situação, a melhor estratégia é a de plantio total. Você vai plantar as mudas. Este método, ele pode fazer e ele pode ser realizado usando algumas combinações. Essas combinações nós chamamos de módulos ou grupos de plantio. Nós já vimos que existe um processo de sucessão ecológica, em que nós temos as primeiras espécies, que são as espécies colonizadoras, depois nós temos as espécies pioneiras, temos as espécies secundárias iniciais e tardias e, por fim, as espécies clímax. Ai, professora, eu não estou lembrando disso. Então, volta lá na segunda aula que nós falamos sobre isso, sucessão ecológica. Muito bem. Então, quando a gente vai realizar um projeto de restauração, a gente tem que considerar isso. Que nós vamos ter espécies que são pioneiras e espécies que são secundárias. Espécies que crescem muito bem numa presença bem forte de luz, ou seja, a pleno sol, e espécies que já se dão melhor quando nós temos o início de sombreamento. Então, isso tem que ser considerado no nosso processo de restauração florestal. Então, vamos lá. Quais seriam esses módulos ou grupos de plantio? Então, quando nós vamos restaurar uma área, nós vamos ter esses grupos de plantio. Anotem aí, nós temos 2 módulos ou grupos de plantio. O primeiro vai ser espécies, como nós já vimos na aula passada, de estadios e estágios. Esses são sinônimos, essas palavras. Então, espécies com estadios iniciais da sucessão. Então, o primeiro grupo de plantio vão ser espécies pioneiras ou secundárias iniciais. Então, a gente vai plantar este primeiro grupo. Depois, a gente vai ter o plantio também de um segundo módulo ou grupo de plantio que nós chamamos de espécies de estadios finais da sucessão, que são as secundárias tardias ou espécies clímax. Então, quando nós organizarmos o nosso plantio dessas mudas, a gente vai sempre plantar os nossos grupos iniciais e os nossos grupos mais finais. Então, os grupos de estadios iniciais e os grupos de estadios mais tardios. Porque aí as plantas que estão pioneiras, elas vão crescer primeiro,
elas vão se desenvolver inicialmente, possibilitando o sombreamento das plantas que são secundárias e, por fim, as plantas clímax vão se desenvolver, que são aquelas plantas que vão ficar por mais tempo, né, naquela área restaurada. Então, um exemplo para vocês de como funcionaria na prática um processo de restauração. Então, vamos lá, vou colocar meu marca-texto aqui, vamos colocar em vermelho. Então, aqui, por exemplo, ele falou que a área 1 é uma área agrícola abandonada ou uma pastagem que apresenta uma regeneração natural de espécies arbóreas. Porém, né, após ou não indução de um banco autóctone. Então, não vamos entrar nesse momento aqui, aprofundar tanto que não há necessidade. O que é importante nós lembrarmos. Aqui era uma área de pastagem, que a pessoa fez o isolamento e aí começou a ter um processo de regeneração natural. Ok. Só que se observou que após um tempo ainda existiam muitas áreas, o quê? De clareira. Áreas que não ocorreu o desenvolvimento de nenhuma planta. E aí que a gente vai entrar com os nossos grupos. Então, segunda situação, a gente faz um plantio de adensamento. Lembra que eu comentei que o plantio de adensamento é aquele plantio que nos locais onde não há plantinhas, a gente vai lá e planta algumas mudas, tá bom? E quais são as mudas que nós iremos plantar aqui? Olha só, quais são as espécies? Espécies pioneiras, que se dão muito bem com iluminação. Então, a gente inicia esse plantio de adensamento com esse primeiro grupo, que são os grupos né, a gente já viu módulos das pioneiras. Então, ele vai lá e planta algumas mudinhas de pioneiras. Depois de um tempo, a gente pode realizar o que nós vimos também, que é o plantio de enriquecimento, em que nós vamos usar o segundo módulo, que são as espécies secundárias iniciais, secundárias tardias, espécies clímax. Então, a gente faz o plantio de enriquecimento utilizando espécies tardias iniciais, secundárias ou clímax. Então, é assim que a gente vai trabalhar a nossa área. Porque a gente viu que as nossas grandes inimigas são as gramíneas exóticas, que acabam ocupando essas áreas e não permitindo a germinação de algumas espécies arbóreas. Então, para isso, a gente vai realizar o nosso plantio de adensamento com espécies mais iniciais e pioneiras. E depois, considerando que aqui a gente já vai ter um certo sombreamento, a gente vai para o nosso segundo módulo, fazendo um plantio de enriquecimento com espécies secundárias tardias, clímax, que aí vão trazer um processo de diversidade a essa área aqui que está sendo restaurada. Tudo bem? Um outro tipo também de plantio que nós podemos realizar é o plantio em linhas alternadas. Então, aqui nós já vimos que é um plantio em grupos. Então, primeiro eu faço um plantio de adensamento com espécies pioneiras, depois eu faço um plantio de enriquecimento com espécies mais tardias. A segunda forma que nós temos aqui é o plantio em linhas alternadas. Então, eu já vou plantar, né, as espécies ali de grupos distintos ao mesmo tempo. E aí nós vamos ter dois tipos de grupos que nós podemos usar de grupos funcionais. Isso é importante nós lembrarmos. Então, o plantio em linhas alternadas, nós podemos ter dois grupos. A gente vai ter, anotem aí, o grupo de recobrimento e um grupo de diversidade. Vamos ver o que são esses grupos? O primeiro grupo é a espécie de recobrimento. Já ajuda pelo nome, né? O que é uma espécie de recobrimento? É aquela espécie que vai ter um rápido crescimento. Então, normalmente são espécies iniciais, espécies pioneiras, que têm um rápido crescimento. Boa cobertura de copa, ou seja, crescem com uma grande copa. E que proporcionam um fechamento da área, ou seja, o mais importante, elas proporcionam um sombreamento neste local. Então, são as espécies de recobrimento. Por que essas espécies de recobrimento são tão importantes? Porque, olha só, elas favorecem o desenvolvimento de um outro grupinho que nós vamos plantar em linha, que são as espécies de diversidade. E elas, como elas vão sombrear este local, então as espécies de recobrimento que crescem rapidamente, que têm uma boa cobertura de copa, elas vão sombrear esse local. E isso impede o crescimento daquelas
espécies competidoras que nós vimos que são prejudiciais, que são as espécies gramíneas. Lembra das gramíneas? Que eu falei que as gramíneas, principalmente as exóticas, elas são prejudiciais no processo de restauração. Então, no momento que eu planto primeiro, eu tenho uma linha com espécies de recobrimento que crescem rápido e acabam sombreando essa área, eu impeço que essas gramíneas se desenvolvam. E aí eu acabo favorecendo o desenvolvimento das chamadas espécies de diversidade. As espécies de diversidade são espécies que crescem mais devagarzinho, que não têm uma cobertura tão grande de copa, mas que como depois que elas atingem, né, a juvenalidade, ou seja, elas já são espécies juvenis, espécies adultas, quando elas crescerem, elas vão ter o seu ciclo de vida de 20, 30, 40, 50 anos ou mais, que são espécies secundárias tardias, espécies climáxicas. Aí sim são as espécies que vão garantir a biodiversidade daquele local que eu estou restaurando, ok? Então, observe aqui. Aqui é a outra estratégia que nós podemos utilizar. A primeira estratégia era as espécies que nós vimos que nós podíamos usar grupos ou módulos. A segunda estratégia é o plantio por linhas alternadas. Então, no plantio por linhas, eu sempre vou plantar uma linha de espécies que são de recobrimento ou pioneiras e uma linha de espécies de diversidade. Uma linha de espécies de diversidade, pioneiras, e assim vai. Então, eu posso, por exemplo, o primeiro modelo, plantar uma linha com espécies de diversidade, uma linha com espécies pioneiras, uma linha com espécies de diversidade, uma linha com espécies pioneiras e assim por diante. O segundo modelo aqui, eu vou plantar também uma linha, só que aqui ele já usa um espaçamento, né? Que ele usa 2 metros entre as espécies e 3 metros aqui entre outras espécies. Então, neste caso aqui, ó, entre as espécies de recobrimento e as espécies de diversidade, a gente usa um espaçamento de 2 metros. Entre as espécies do mesmo grupo, 3 metros de espaçamento. Podemos também fazer um outro modelo, que é o modelo alternado, em que eu planto uma espécie de diversidade, uma espécie de recobrimento. Uma espécie de diversidade, uma espécie de recobrimento. Neste caso aqui, esse alternado, ele acaba sendo um pouco mais complexo no momento de plantar do que o de linha, porque o de linha eu já vou plantando, né, as minhas mudas na linha, de acordo com as espécies que eu escolhi, tá bom? Agora a pergunta vem, quanto plantar? Quantas mudas por hectare eu devo plantar? O que se aconselha aqui? Metade das minhas mudas tenham no mínimo 10 espécies de recobrimento. E a outra metade das minhas mudas, que eu tenha no mínimo 70 espécies do grupo de diversidade. Eu já falei que o grupo de diversidade, o objetivo dele já está dizendo, é o quê? Diversidade no local. Então, as de recobrimento, como são espécies com ciclo de vida mais curto e que tem como objetivo favorecer, sim, as espécies de diversidade, eu planto normalmente umas 10 espécies diferentes. Agora, o grupo de diversidade, que o objetivo é trazer a biodiversidade para aquele local, porque nós já vimos que naturalmente, numa área que é restaurada, quanto mais espécies tiver, melhor. Aí, quanto mais espécies eu puder plantar, ou seja, quanto mais mudinhas eu tiver de diversas espécies, é melhor. Então, digamos assim, o mais correto, o que seria assim, a melhor restauração florestal possível seria em cada hectare nós termos um mínimo de 100 espécies diferentes. Professor, isso acontece na prática? Às vezes é mais difícil, porque você precisa ter mudas dessas 100 espécies. Não é todo local que nós conseguimos obter 100 espécies diferentes. Mas nós temos que buscar o melhor possível. Então, no momento de uma restauração, se você tiver, eu tenho 20 espécies diferentes. Tudo bem, vamos restaurar com as 20 espécies diferentes. Eu tenho 30, melhor ainda. Eu tenho 40 espécies diferentes, melhor ainda. Então, a restauração, o que nós temos que buscar é, quanto mais espécies diferentes daquele bioma, né, obviamente, eu tiver de mudas, melhor, certo? Então, para isso, ó, o que eu preciso, gente? Coleta de sementes. A nossa grande riqueza
está aqui nas sementes do meu bioma. Então, aqui nós estamos com o bioma cerrado. Então, nós vamos ter várias espécies diferentes do nosso bioma. Então, para, por exemplo, um projeto de restauração florestal, qual é a grande riqueza que nós temos? As nossas sementes. Por isso que, por exemplo, quando chega no meio do ano, em agosto, setembro, eu tento recrutar, né, todo mundo para coletar as sementes. Porque no nosso bioma cerrado, na época de agosto, setembro, é a época de frutificação. É quando nós temos as nossas sementes, que é o nosso patrimônio genético. Nosso patrimônio do cerrado são as sementes que aqui existem. Então, a coleta de sementes é importantíssima para que nós possamos tanto realizar a produção das nossas mudinhas, para restaurar áreas degradadas, como também usar uma outra estratégia que eu vou mostrar para vocês agora. Uma outra forma também de você restaurar uma área, e que é muito usada também no Brasil, principalmente na região do Xingu, região amazônica, é a chamada muvuca. O que acontece? Obviamente, quando a gente vai fazer um processo de restauração florestal, quando nós desenvolvemos e conseguimos produzir as mudinhas, nós vamos plantar as mudas naquele terreno, né, naquela área. Possivelmente, quando a gente planta as mudas, a gente tem um resultado melhor no sentido de que a muda já está desenvolvida, então ela já vai crescer, vai se desenvolver. Só que isso requer o quê? Um espaço físico para você poder produzir as mudas e é um investimento também para você poder produzir. Nós temos uma outra técnica, que é a técnica da muvuca, que é a semeadura direta, que é você plantar as sementes diretamente naquele local que você quer restaurar. Então, o que é feito? A gente pega as sementinhas, quanto mais, a gente já viu, quanto maior o número de espécies, melhor. Então, se eu tiver, por exemplo, 50 espécies diferentes aqui, ótimo. 100 espécies, ótimo. Então, o pessoal pega todas as sementinhas e faz o quê? Mistura essas sementes. Por isso que a gente chama de muvuca. Então, a muvuca é a mistura de sementes utilizadas, onde sementes de diversas espécies de árvores nativas são espalhadas por um trator, geralmente é utilizado para plantar soja, e plantadas em região onde foi devastada, tá? Pela que é plantação e gado. Então, em locais que a gente tem uma área muito degradada, principalmente áreas de pastagem, nós podemos pegar essas sementes, misturá-las e a gente usa uma máquina. A gente usa, por exemplo, eu vou mostrar um tratorzinho, um trator que a gente usa para espalhar calcário, por exemplo, fazer calagem. A gente pode utilizar como uma forma de espalhar estas mudas no terreno que está muito degradado. Então, olha aí. A gente pega o tratorzinho, colocamos aqui dentro a mistura de sementes e o trator ele vai espalhando essas sementes nessa área de uma forma desorganizada, porque a natureza é assim mesmo, não é? Então, quanto maior o número de sementes, maior a diversidade que eu tiver de sementes aqui, mais eu vou jogar essas sementes nessa área que naturalmente não iria se regenerar. Obviamente, depois que eu jogo essas sementes, eu tenho que observar depois de alguns meses se realmente essas sementes germinaram ou não. Se eu tiver tido uma boa germinação, ótimo, a minha regeneração está acontecendo da melhor forma possível. Se não, eu posso realizar uma outra estratégia, que seria, por exemplo, realizar um plantio de adensamento ou um plantio de enriquecimento nesse local. Então, com isso a gente consegue, através do processo de restauração, fazer com que áreas que antes eram áreas altamente degradadas, áreas que teoricamente deveriam estar recobertas, porque são áreas que não têm tanta aptidão agrícola, e áreas estratégicas e que foram, digamos assim, degradadas pelo homem. Depois nós deixamos o local, se ele tiver potencialidade para uma regeneração natural, após algum tempo ele pode voltar a ser uma área, digamos assim, com diversidade, com a sua função biológica restaurada. Então, aqui, após 4 meses, após 12 meses, 24 meses, 48 meses, ou seja, 4 anos. Aqui a floresta que era conservada e aqui a floresta restaurada, ó, após 6 anos e após 24 anos. Então, quanto mais tempo nós permitirmos que essa área se recupere, mais próximo ao que ela era, né, a princípio, ela pode retornar e voltar a ser.
Para a gente finalizar então a nossa aula de hoje, eu vou passar um vídeo em que, digamos assim, é um resumo de tudo que nós vimos até agora. Eu vou pausando esse vídeo para que a gente possa ir comentando e após isso a gente finaliza o nosso conteúdo de restauração florestal. Foram 3 aulas em que nós conseguimos ver todas as estratégias que são utilizadas. E se alguém tiver mais alguma dúvida sobre isso, pode entrar em contato comigo. Vamos assistir o vídeo então? Eu acho que ninguém reinventa o que a natureza faz, né? A gente tenta imitá-la. Historicamente, se pensava que sair plantando árvores restaurava florestas, e sair plantando árvores significava plantar árvores que se conhecia, muitas nativas, mas muitas exóticas também, e geralmente muitas representavam muito pouco em relação ao que existia dentro da floresta. Todo mundo plantava a mesma coisa, todo mundo plantava 20 ou 30 espécies, não estava nem aí, e a gente constatou, através de um projeto da FAPESP, que essa era a maior causa de não vingar nada. E percebemos que os que tinham uma chance maior tinham sido plantados com alta diversidade. Em Mogi Guaçu, a gente montou um projeto, considerando a biodiversidade, foram plantadas mais de 100 espécies arbóreas por hectare, e vimos que em apenas 10, 12 anos, já pudemos evidenciar que a floresta está entrando em equilíbrio e que não tem retorno mais. O que a natureza faz? Ela põe muitas espécies e poucos indivíduos, porque está um aqui, outro lá longe. Se ela tiver um ataque de praga, ou fungo, etc., morre só esse indivíduo, não morre todos, se eu plantasse um monte juntos. Estudando esses ecossistemas de referência que nós chamamos, que são florestas naturais, é que nós entendemos a importância de você usar a diversidade, usar o que nós chamamos de grupos funcionais para cada momento da restauração, usar um determinado grupo funcional de espécies nativas que vão estar restaurando os processos que não só constroem a floresta, como mantém uma floresta nativa. Então, qual que é hoje a metodologia que nós estamos usando? A gente combina um grupo de espécies nativas, que nós chamamos de espécies de recobrimento, tem um bom crescimento e uma boa cobertura de copa. Então, o papel desse grupo funcional é produzir uma estrutura de florestas no menor prazo possível. Porque no momento que eu produzi uma estrutura de floresta, eu já superei vários dos filtros. Um dos filtros é a questão da competição com gramíneas africanas, que é o grande fator de insucesso dos projetos de restauração. Mesmo selecionando esse grupo funcional, elas ainda são lentas, né? Porque eu vou conseguir produzir uma capoeira, não vou conseguir fazer isso em 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, vou conseguir fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos. Então, enquanto eu não tenho essa capoeira, eu consigo recobrir essa área, combinando essas espécies do recobrimento com adubação verde, que é um grupo de espécies exóticas, exatamente com a proposta de sombreamento rápido da área. Qual que é a perspectiva? Essa semente comercial de adubação verde vai cobrir essa área nos primeiros meses, enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a adubação verde na recobertura dessas áreas. É o único requisito. Então, pessoal, só para que vocês não se confundam, nessa técnica aqui que ele está usando, nós vimos na aula passada que é a metodologia auxiliar. Então, o que eles fazem? No terreno, eles plantam a adubação verde, que nós vimos algumas espécies como mucuna, nabo forrageiro, crotalária, que acabam sombreando o local, impedindo que as gramíneas exóticas cresçam, ao mesmo tempo em que elas têm a sua função biológica de melhorar a condição do solo, fixar nitrogênio. E aí as espécies de recobrimento também acabam crescendo conjuntamente. Então, a adubação verde ela cresce muito mais rápido. Então, as espécies crescem mais rápido, as espécies de recobrimento elas vão crescer e vão sombrear, ele vai mostrar agora que vão sombrear essas plantinhas da adubação verde, que já exerceram a sua função e que vão dar lugar, né, às espécies de recobrimento, que são as que vão crescer agora. Essa adubação verde é que elas não podem ser espécies invasoras, porque senão elas permanecerão no sistema, e elas não podem ser resistentes ao sombreamento, porque no momento que o recobrimento recobrir, elas saem do sistema. Nesse momento que eu criei um ambiente de floresta, eu posso fazer todo o resto. O primeiro deles, e mais importante, é que eu consigo acumular espécies. Eu enriqueço esse ambiente de floresta caso a natureza não faça isso naturalmente. Isso eu acredito que vai ser a metodologia de restauração do futuro, porque eu
cria uma floresta muito rapidamente, e com isso o proprietário tem um custo menor de manutenção, e aí ele se empolga a fazer. Hoje nós estamos fazendo a planilha econômica disso, é algo em torno de uma redução de 50% a 60% do custo. As nossas pesquisas subsidiam a Secretaria nas tomadas de decisão de políticas públicas. Por exemplo, nós listamos as espécies que ocorrem nas diversas regiões do estado de São Paulo com o objetivo de indicar para as pessoas, olha, usem o que ocorre aqui. Essa lista eu considero a principal ferramenta que a gente criou. Além disso, a gente disponibiliza o endereço, telefone, etc., dos 200 viveiros que produzem mudas, distribuída no estado, que a gente visitou e que é atualizado periodicamente. A outra coisa importante é a identificação dela. Nós temos, por exemplo, um manual que a gente fez e tem fotografia de mais de 200 dessas espécies na forma de muda. No Moodle, eu coloquei, tem lá também um manual com as espécies nativas do Cerrado, porque aqui no filme, né, como isso acontece em São Paulo, nós temos também um manualzinho com as espécies do Cerrado e que podem ser usadas para a restauração aqui do nosso bioma. A partir do novo Código Florestal, tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a pensar para aproveitar melhor as questões ali colocadas. Os produtores vão ter que se regularizar. Então, agora tem um papel da academia e um papel do poder público imprescindível, né? A academia para efetivamente gerar conhecimento científico que promova a restauração com qualidade e cumprindo os serviços ambientais que estão previstos. E o poder público que pega esse conhecimento da academia e transfira esse conhecimento para a política pública, para a capacitação dos produtores, para a capacitação dos técnicos para fazer isso. E a maioria dos proprietários não tem esse conhecimento do que é área de preservação permanente, do que é reserva legal. Ele chega na propriedade e fala assim, eu quero que você abra 100 hectares. Aí depois que ele abre, ele viu que ele abriu um monte de nascentes, um monte de áreas que ele não vai usar para agricultura, porque são áreas de baixa aptidão agrícola, e que teriam áreas muito melhores para serem abertas se tivesse um projeto inicial de adequação ambiental e agrícola da propriedade. Então, nós temos uma falha do Estado, uma falha da política agrícola, que é efetivamente a gente planejar a abertura de uma propriedade rural. Quando você... Ele comentou um negócio muito interessante. É nosso papel, como futuros técnicos, né, vocês que estão aí, terem esse conhecimento e passar este conhecimento para os proprietários. Que foi como ele falou, muitas pessoas tem uma área agrícola, por falta de conhecimento, acabam retirando a cobertura vegetal que ali existe em áreas que são importantes, que nós já vimos quais são, as áreas de preservação permanente. Às vezes o proprietário não tem a reserva legal, porque ele acha que a reserva legal vai trazer prejuízo para ele, e na verdade nós vimos que ela pode sim trazer lucro, porque ela pode ser usada com função econômica. E vimos quanto é importante nós planejarmos a nossa restauração florestal. Se nós não planejarmos ela da melhor forma, que grupos que nós vamos usar, se nós vamos usar espécies de recobrimento, de diversidade, se nós vamos plantar sementes, se nós vamos plantar mudas. Então, a forma como nós vamos realizar a restauração, ela é importante. Por quê? Porque aí eu diminuo os custos envolvidos também nesse processo, tá certo? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu vou deixar no Moodle um questionário de revisão de tudo que nós vimos até agora para que vocês possam responder. E a gente vai revisando o conteúdo, vai tirando as dúvidas, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.